Barbenheimer está entre nós, como dizem os americanos, é um fenômeno cultural, já dá pra dizer isso, além de ser, obviamente, um fenômeno comercial. Eu vi vários vídeos aqui no YouTube já falando sobre quão diferentes esses dois filmes são e como é legal que dois filmes muito bons, e nesse ponto eu concordo, e tão diferentes tenham sido lançados no mesmo dia, mas eu vou falar hoje sobre algumas semelhanças que esses dois filmes têm. Eu não sei se todo mundo pegou esse tipo de semelhança, mas eu tenho alguns pontos, eu tenho alguns pitacos a dar sobre um ponto muito específico, que é a relação que tanto Barbie quanto Oppenheimer têm com uma característica muito forte do capitalismo. Começar, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a diferença entre texto e subtexto, porque a princípio, se eu falar pra vocês que Barbie e Oppenheimer têm uma ligação ideológica muito forte em algum ponto, a maioria das pessoas vai falar que eu tô exagerando, que eu tô viajando, e eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, porque o texto é aquilo que tá na superfície, é aquilo que tá nos diálogos, é a história que você contaria se você tivesse que resumir o filme pra uma criança ou pra alguém que não viu o filme ainda. Sabe a sinopse que você lê no IMDb, no Letterboxd, no Google, na Wikipédia? Enquanto o subtexto são os temas que o filme está desenvolvendo, são também os subtextos que estão por baixo dessa história principal, são as reflexões que o roteiro do filme quer ter e quer promover ao longo da narrativa, e é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Então Barbie, por exemplo, no texto é um filme sobre uma boneca que vive uma vida perfeita e que começa a ser influenciada pelos pensamentos negativos das donas dela, e aí ela quer vir para o mundo real, ela quer se transformar, pelo menos temporariamente, numa mulher real, para tentar voltar ao estado inicial, para convencer a dona dela a brincar com ela de uma maneira inofensiva e inocente como ela brincava anteriormente. Já Oppenheimer, na superfície, no nível de texto, conta a história dos experimentos, conta a história da briga também política que foi para o Robert Oppenheimer se tornar o pai da bomba atômica. Então o filme vai traçar um perfil biográfico daquele cara e também um perfil histórico daquele momento específico da história do mundo e mais especificamente dos Estados Unidos da América. Mas no subtexto dá pra dizer que Barbie é, na verdade, sobre uma cultura milenar de objetificação da mulher e de transformação da mulher em posse, em objetos de pertencimento do homem, indicando um caminho individualista, sim, liberal, sim, de emancipação dessa mulher. E eu acho até engraçado e chocante, né? Eu falo engraçado, mas na verdade é absolutamente aterrorizador que homens tenham ficado tão incomodados com o fato desse filme pregar, né, da mensagem desse filme ser que mulher é gente, e ao que me parece eles acham isso o fim do mundo. Por outro lado, Oppenheimer, no seu centro, se você pensar naquilo que o filme está desenvolvendo, é um filme sobre a praticidade e também sobre a maneira pragmática com que os Estados Unidos encararam a Segunda Guerra Mundial, considerando Hitler como um inimigo, a Alemanha nazista como o inimigo a ser batido, de um ponto de vista estratégico, quando na verdade, principalmente aqui no alto escalão do governo americano, e eu não tô falando da população de forma geral ou de cada soldado que estava na guerra, já estava vendo a União Soviética e todos os benefícios que o governo socialista daquele país já estava trazendo para sua população como os grandes inimigos, e a derrocada disso, né, e o ápice dessa construção ideológica foi jogar as bombas em Hiroshima e Nagasaki, né, explodindo duas cidades do Japão que estava ali do lado da União Soviética, para já começar uma guerra fria contra o país e para já fazer uma ameaça, né? Eu fiz um texto no Letterboxd em que eu comparo isso com a crise do pau pequeno, que é justamente o que os Estados Unidos fizeram, né? Abriram o zíper, mostraram aquele grande cogumelo vermelho de fogo, falando: olha, se vocês não se ligarem, vocês são os próximos, e essa era realmente a briga na qual os Estados Unidos estavam naquele momento.
Resumindo essa parte, tanto Barbie quanto Oppenheimer são filmes anticapitalistas, feitos por diretores e feitos por estúdios principalmente que estão totalmente inseridos no modo de produção capitalista. E eu não falo aqui do modo de produção industrial, não estou falando aqui de mercado, porque todo mundo que já leu um livro ou outro sabe que o mercado, sabe que as trocas e as negociações comerciais antecedem o capitalismo em centenas de anos, né, em séculos. Mas eu tô falando que tanto a Universal, que produz Oppenheimer, quanto a Warner, que produz e distribui, né, a Barbie, são megacorporações que estão utilizando uma causa social, no caso de Barbie, né, do momento, desse tempo histórico que a gente está vivendo agora. E também estão utilizando uma reparação histórica, no caso de Oppenheimer, por razões capitalistas, para fazer muito dinheiro na bilheteria nos dois casos, e isso já é o que a gente está vendo nas notícias sobre a estreia dos dois filmes. Como eu citei nas minhas duas críticas, tanto no Letterboxd, né, a minha mini resenha nessa rede social, quanto nas críticas aqui no YouTube, os dois filmes e essas propostas temáticas deles me lembraram muito de um conceito que é o conceito de realismo capitalista, que é um conceito teórico criado por um sociólogo chamado Mark Fisher, que diz basicamente que o capitalismo não toma conta apenas do modo de produção e não tem sobre nós um domínio apenas econômico e cultural, mas um domínio sobre a nossa psique. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente passa a enxergar o mundo ao nosso redor, e daí o termo realismo, né? A gente passa a enxergar a realidade através das lentes do capitalismo. É por isso, muitas vezes, que a gente não consegue enxergar o capitalismo. Quando você critica o capitalismo, as pessoas têm a tendência de reagir, de ficarem muito bravas em alguns momentos, para falarem que isso é natural. Então a gente começa a olhar o capitalismo e a exploração gerada pelo capitalismo como algo natural, como algo do ser humano, quando na verdade é de um sistema muito específico que as pessoas não conseguem mais ver, porque elas não conseguem mais dissociar esse sistema político da realidade na qual elas vivem. Tem uma frase que inclusive é o subtítulo do livro escrito pelo Mark Fisher, e também é a frase mais famosa desse livro e desse conceito que ele estabeleceu e popularizou, que é muito mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. E a gente que é cinéfilo sabe disso muito bem, porque quantos filmes vocês conseguem imaginar, vocês conseguem lembrar que vocês já assistiram, que falam sobre o fim do mundo? É muito fácil imaginar 1 milhão de motivos pelos quais o mundo poderia acabar. A maioria deles seria por causa do capitalismo, mas a gente não consegue enxergar isso, justamente pelo que eu falei anteriormente. Mas quantos filmes vocês conseguem pensar em que a solução para esse fim do mundo é o fim do capitalismo? O Mark Fisher usa bastante no livro dele o Wall-E como exemplo, porque o Wall-E é um filme, se vocês lembrarem, em que o mundo acabou, ou seja, é mais fácil imaginar o fim do mundo, e a humanidade simplesmente foi para uma estação espacial em que ela continua vivendo no sistema capitalista, como se fosse num capitalismo estelar ou no capitalismo do espaço sideral. Ou seja, o capitalismo acabou com o planeta, que é o que a gente sabe que está acontecendo, mas mesmo assim o filme e os roteiristas e também a gente, para falar a verdade, não consegue imaginar uma solução para o capitalismo. Então a gente precisa levar o capitalismo para outro lugar, já que o capitalismo destruiu esse lugar no qual a gente tá. E por que eu faço essa comparação do Wall-E, por exemplo, com Barbie e Oppenheimer? Vamos falar de Barbie em primeiro lugar. Barbie é obviamente um filme que tem uma mensagem feminista muito forte, uma mensagem feminista liberal. Em qual sentido liberal? No sentido de que as soluções apresentadas pelo filme para o problema real da objetificação das mulheres, da opressão na qual as mulheres vivem desde, sei lá, tempos imemoriais, são soluções individuais. Ou seja, você precisa se emancipar como mulher, e você, homem, precisa se instruir, precisa se educar e aprender a ser um homem melhor, que não vai tratá-las do jeito que todo mundo sempre as tratou. Isso é necessário? É óbvio que é necessário, mas por que é necessário? Porque a gente vive no capitalismo. Então, como a gente não consegue mudar o sistema, que é a única maneira de resolver o problema na sua raiz, a gente precisa se adaptar a ele. A gente não consegue imaginar um mundo no qual o patriarcado não exista, no qual as mulheres não sejam oprimidas. E a prova disso é tanto homem marmanjo 40 a mais, 50 a mais, que tá dando chiliquinho, que tá dando pitizinho na internet, falando que esse seria talvez um filme anti-homem, porque ele não consegue perder privilégio, ele não consegue ter visto centenas ou milhares de filmes a vida inteira em que homens são valorizados, em que o heroísmo, a força, o patriotismo, a resiliência, seja qual adjetivo for que você quiser usar, do homem é louvado, enquanto as mulheres servem apenas como prêmio no final do filme pro protagonista
narcisista masculino. E aí quando eles veem um filme que fala sobre o poder da mulher, que fala que a mulher também consegue e que ela não precisa do homem, não, aí eles têm um piti, aí eles rodam a baiana, e isso é apenas prova de que para que o problema seja realmente solucionado, o sistema que está na raiz desse problema precisaria ser mudado. Mas na verdade o que a gente pode fazer apenas é lidar com essas coisas de um nível individual. E como eu falei, o filme faz isso sendo um filme da Warner e que vai lucrar muito. Então é muito seguro no realismo capitalista, de acordo com a tese do Mark Fisher, a gente criticar o capitalismo. O filme é anticapitalista, sendo um filme que vai render muito dinheiro, que vai fazer a roda do capitalismo girar. Porque como as pessoas estão inseridas nesse realismo capitalista, como as pessoas não conseguem enxergar a possibilidade de mudar o sistema, é seguro para um filme, é seguro para uma mega corporação como a Warner criticar o sistema, porque isso vai dar inclusive a sensação, a ilusão para as pessoas de que elas, assistindo ao filme, se identificando com a mensagem do filme, vão estar fazendo alguma coisa para mudar a situação, quando na verdade nada vai ser mudado, mas pelo menos a gente tem esse quentinho no coração de estar do lado certo e de estar fazendo alguma coisa. Também é muito seguro para a Universal e para o Christopher Nolan fazerem um filme sobre as reais intenções da bomba atômica e também do envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial 70 ou 80 anos depois que a guerra acabou. E também mais de 30 anos depois do final da Guerra Fria. Então agora que já é inofensivo, agora que já não vai ter impacto nenhum na realidade material, é conveniente, é seguro criticar o capitalismo. É conveniente, é seguro criticar o sistema. Apontar os erros do governo americano e inclusive isso dá uma falsa sensação também de que no capitalismo existe liberdade de expressão, de que na verdade a gente só não sabia do que estava acontecendo e agora com o tanto de documentação histórica que a gente sabe o que estava acontecendo naquela época, quando na verdade essas coisas só vêm à tona porque agora é seguro que elas venham e aí a gente fica de novo, né, eu vou usar o mesmo termo, sentindo aquele quentinho no coração porque agora a gente sabe a verdade e porque a gente tem essa liberdade de assistir ao filme que a gente quiser, o que não é verdade porque a gente assiste a esses filmes, né? Por que você foi ver Barbie, por exemplo? Porque é o filme que está sendo mais divulgado há meses e meses e meses e para entrar na conversa com suas amigas, com seus amigos, para não estar fora do papo da semana, você precisa assistir a esse filme e não outros. E não é muito bom, gente, a gente ter a falsa sensação de que a gente é livre? Eu acho uma delícia. This doll have a bomb. I know what it means. Fear it. Eu gosto dos dois filmes, eu fiz críticas sobre eles aqui no canal, eu acho que os dois têm uma mensagem relevante. Eu também acho um fenômeno cultural como Barbie tá se tornando muito importante para a vida de um monte de gente que tá toda ferrada, que tem uma vida difícil, que tá tentando fazer o melhor que pode para viver, para levar a vida de uma maneira mais leve e que pode sair do trabalho numa quinta, numa sexta noite ou no final de semana e ter um pouco de entretenimento e ainda pensar um pouco sobre questões importantes que o filme desenvolve. E portanto, eu não tô falando que os filmes têm um papel negativo, um impacto negativo na sociedade, pelo contrário. E o que a gente pode fazer então? Na minha opinião, a gente pode continuar consumindo, porque a gente tem que consumir. Consumo faz parte, de novo, do capitalismo. A gente não tem como viver sem consumir. E se é pra consumir, eu acho que dá pra consumir conteúdo de qualidade, como esses que a gente tá discutindo. A única coisa que eu acho que não é suficiente é sair pensando, entendendo os temas e também entendendo as críticas que os filmes estão fazendo e deixar as coisas do jeito que estão, porque dessa forma o mundo não vai mudar nunca. Se você gostou desse tipo de reflexão que eu trouxe aqui, desse tipo de vídeo ensaio, digamos assim, e você quer que eu faça mais conteúdo mais aprofundado sobre temas sobre a cultura pop e também sobre a sociedade como esse aqui, o que você pode fazer para me ajudar é engajando ao máximo com esse post, porque aí o YouTube vai entender que ele é relevante e vai entregar para mais gente. Então dá um like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, comenta qualquer coisa aqui embaixo, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nesse vídeo, me dá um oi, me dá um bom dia, comenta de alguma forma para que esse vídeo tenha um impulso do YouTube, clica no sininho, vocês sabem, né? E claro, eu vou deixar como sempre desse lado aqui o meu ícone para você clicar e se inscrever no canal, e desse outro lado, dessa vez, eu vou deixar dois vídeos que são as minhas críticas de Barbie e de Oppenheimer para você assistir logo na sequência, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau! That's happening, isn't it? If this got out, this would be catastrophic! Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy This doll the world?
But remember this date. This is the most important thing to ever happen in the history of the world.